No Papo Gestor de hoje, viemos a Boa Vista, capital do estado de Roraima, falar do avanço das bandeiras Peugeot e Citroën e do mercado automobilístico nessa região, que tem o grupo Revemar, empresa expansionista com mais de 40 anos de tradição à frente do sucesso dessas operações. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo de Gestor. Hoje nós estamos na capital Boa Vista, aqui no estado de Roraima. Eu estou ao lado dessas duas feras aqui que estão à frente, tanto na cidade de Manaus quanto aqui em Boa Vista, das bandeiras Peugeot e Citroën, com a missão de expandir cada vez mais os negócios do grupo Revemar, que é uma empresa de Belém que está há mais de 40 anos no segmento, expansionista. A gente vai deixar aqui nas descrições detalhes um pouco mais sobre esse grupo, tá bem, pessoal? Primeiramente, eu quero agradecer a vocês dois por terem aceitado o convite, tá? É o meu primeiro bate-papo, tá, desse ano. Enfim, a gente vem esse ano com um PDG bem especial, gravação em estúdio, podcast. A gente vai entrar no Spotify também e é um grande privilégio a gente iniciar esse episódio com vocês. Raul, agradecer o convite mais uma vez. Você que cuida da área do marketing, a gente teve a experiência lá em Manaus, pessoal, de ter feito a test drive dentro de uma pista de kart indoor. Indoor não, na verdade é aberto, né? A gente chama de indoor pelo tamanho, né? Porque é dentro de um shopping, mas essa é aberta. E eu falando com o Raul, foi uma iniciativa diferente. Manaus não tem, né, um trabalho nesse sentido, a gente não vê. Eu tive o prazer, né, de dirigir um carro, realmente foi algo bem diferenciado. E aí a minha dúvida é justamente essa, Raul. A ideia é você trazer também esse tipo de trabalho, de um marketing diferenciado aqui para o Boa Vista. Eu queria que você falasse um pouco e desses desafios, né, que são cuidar de duas bandeiras com peso tão grande, né? A gente está falando aí da Peugeot, que tem mais de 200 anos de mercado, está há mais de 30 anos no mercado do Brasil, e a Citroën, que tem mais de 100 anos de mercado. Quero que você fale um pouco desses desafios e de trazer isso para cá, para Boa Vista também. Sim, primeiramente agradecer o convite mais uma vez, é uma satisfação participar desse primeiro bate-papo do ano aí do programa. E, cara, sim, o 208, o C3 208 Express foi um evento bem diferente mesmo, pensado fora da caixa, para tentar trazer justamente o público para mais perto da marca e a marca para mais perto do público. Assim, a gente sabe que são marcas que em determinado momento enfrentaram ou enfrentam ainda algum certo receio, a gente provavelmente vai falar disso mais para frente, mas a ideia é justamente estar abrangendo esse mercado que a gente ainda não atingiu em cheio do consumidor que conhece, gosta, acha bonito, acha legal, tecnológico, mas não tomou ainda uma decisão para se juntar à marca, para fazer parte desse time que é muito seleto, né? São marcas muito antigas, são marcas tradicionais, que têm uma história muito bacana e se mantém no mercado em cima disso. E o grande desafio é justamente esse, é trazer esse público que é mais, eu não vou dizer conservador, mas tradicionalista, né? Porque o norte tem as suas tradições, tem os seus costumes, isso obviamente tem que ser respeitado, a gente leva em consideração isso, mas é tentar trazer justamente esse público que está muito acostumado a um segmento, uma marca, uma coisa, para algo que realmente está mais fora da caixa e que vai entregar tanto quanto qualquer outra marca. Assim. Chegou no mercado nacional. E o que referencia isso, eu vou até colocar aqui um site que nós fizemos uma busca, uma fonte, que em 2021 a Peugeot teve proporcionalmente o maior aumento, né, no mercado brasileiro. Então, assim, é uma marca muito consolidada, né, de 2 centenas, mais de 200 anos, e ela teve o maior número em 2022. Eu não tenho esse número fechado, mas ainda assim também ela tem aumentado muito a participação. Então, assim, o mercado brasileiro gosta de Peugeot. Sim. O share interno nosso cresceu em relação a outros anos. Isso dá muito ao investimento que eles fizeram em design, tecnologia e motorização. A confiança do mercado, do consumidor brasileiro vem aumentando cada vez mais. E o grande desafio é justamente passar essa mensagem para esse consumidor, para essa pessoa que está ainda meio que indecisa e trazer esse cara para dentro, essa pessoa que quer realmente uma coisa diferente, mas que quer uma segurança de ter um carro onde ele vai ter um imposto de venda, ele vai conseguir peça, se acontecer alguma coisa, ele tem onde recorrer. Então, esse é o trabalho que a gente está fazendo. Eu gosto de brincar com o remarketing, porque existia uma maneira que era feita e hoje a gente está tentando trazer realmente uma coisa diferente para atingir as pessoas de uma forma inusitada. Show de bola, show de bola.
passar para você, Janaína. Janaína, ela cuida tanto da parte comercial, né? Ela também está próxima, cuida de questões de financiamento, né? Algumas questões financeiras, são duas coisas que eu faço também lá na agência, né? Eu sei das suas dores, apesar de trabalhar no serviço, trabalhar com produto, mas também, né, vocês trabalham com bastante serviço. E eu quero saber sobre a aprovação de crédito, né? A gente sabe que em alguns momentos a gente teve, acredito que taxas melhores, aprovações mais fáceis. Eu quero que você fale um pouco da sua experiência em relação a isso e como é que está esse cenário hoje em dia de aprovação de crédito para quem deseja comprar um carro. Bom, vamos lá. Obrigada pelo convite. Referente aos financiamentos, eu estou basicamente trabalhando há quase 2 anos nessa parte do financiamento. A parte da taxa ela deu uma bastante crescida. Quando eu comecei, a taxa em média 1,35, 1,45. Hoje em dia, uma taxa que eu vejo que ela está ótima é 1,75, 1,8. Então, deu uma aumentada bastante. O cliente reclama bastante também que a taxa está alta. A aprovação, eu preciso de um valor de uma entrada bem maior, principalmente em Manaus, aqui em Boa Vista também a gente tem esse problema, é questão do score do cliente ser bem abaixo, ser negativado, o cliente vem bastante com o sujo, então a gente tem esse problema. Tem cliente que chega, fala que acha que é com a gente, é o banco que não quer, zero de entrada, a gente, eu quero. A gente ainda não quer aprovar. A própria consultor, o próprio consultor ele acha isso, tipo, hoje mesmo eu tive uma situação, passei basicamente em 7 bancos, uma ficha, e o consultor ainda assim estava achando, o consultor e o cliente assim estava achando que era basicamente eu, Janaína, ou que não estava querendo, mas o cliente ele tinha dívidas, tinha outros financiamentos da empresa, então o banco entende isso, ele queria zero de entrada, 100% financiado. Então o banco entende que isso, ele já está com a renda dele comprometida, ele não vai pegar e dar mais um financiamento para o cliente, então aí o cliente não entende isso. E eu tenho bastante isso, o cliente fala, eu quero zero de entrada, mas com zero de entrada eu tenho umas condições no banco, mas aí você tem que dar 85% da entrada do carro, então já é bem elevado. O cliente chega para ele, temos taxa a partir de zero, pô, eu quero, coloca 10 mil aí. Ele quer dar 10 mil, ele quer dar 5 mil. Isso eu não consigo bastante. No meu mínimo lá, eu digo que o zero de entrada já está até um pouco mais elevado. Quando eu comecei a dizer que o meu zero de entrada era 20%. Hoje em dia já é 30%, 40%, porque a taxa vai aumentando, a inadimplência do cliente vai aumentando também. Então, se o cliente ele tem... tá devendo Itaú aqui, já vai zerar todos os outros bancos E algo para de ele. mercado, né? Não é a Revemar, não é a Janaína, não é o setor de vocês, é algo que ele vai comprar Sim, qualquer e mercado. a taxa ela aumenta a todo momento. Digamos, eu passei uma ficha em janeiro, no dia 1º. Aí o cliente não fechou, aí chega no dia 20 de janeiro, ele decidiu fechar e ele quer mexer na entrada. Eu já vou ter que mexer naquela ficha. Se eu mexo naquela ficha, até aquele dia a taxa já teve aumentos. Então eu mexi, eu tinha uma parcela de 1.600. A taxa dele era 1,75, a taxa dele agora já está 1,85. Ou seja, a parcela dele já aumentou, mesmo ele falou, mas eu estou dando 40 mil de entrada. Não tem. Essa regra está sempre... Então basicamente eu tenho que, além do vendedor estar vendendo o carro, eu também tenho que vender o financiamento para o cliente. Ele tem que fechar, porque sempre o cliente vai querer parcela, vai querer taxa. E hoje em dia a gente basicamente não tem mais isso, de uma taxa no banco. A gente não tem, é bem difícil. Perfeito. Voltando para ti, Raul, eu viajo bastante, muito a São Paulo, e a estrutura que nós encontramos aqui, a gente vai colocar algumas imagens, ela não deixa a desejar a nenhuma loja de São Paulo, é uma estrutura, como você me trouxe, baseada no modelo europeu, né? São multimarcas, uma ao lado da outra, né? O pé direito bem alto, né? A exposição dos carros, enfim. E eu quero que você fale um pouco sobre as vendas, sobre essa experiência com o público, né? Eu sei que vocês estão há poucos dias aqui, mas já estão atuando aqui no mercado há mais ou menos 2, 3 meses, né? Que vocês estão, que a Revemar veio para Boa Vista. E se ele se assemelha, o público de Boa Vista ao público de Manaus. Né? Um pouco que a gente falou, a Peugeot, a Citroën são marcas bem consolidadas a nível mundial, a nível nacional também, mas a gente, né, tem uns paradigmas aqui lá de Manaus. Eu quero saber o que você tem sentido aqui de Boa Vista. Então, você fale um pouco desse desafio, né? Vender aqui para o norte, vender principalmente em Manaus, né? Até Belém a gente tem
uma logística muito mais fácil, pela questão das estradas. A gente sabe que eles têm o nosso problema por conta da Covid-19 principalmente. E que você fale desse desafio, desses paradigmas que tem, tanto lá em Manaus, e se você está sentindo isso aqui em Boa Vista também. Manaus é um mercado que está, assim, eu sinto que está mais receptivo, né, a marca. Como tem coisas lá que chegam primeiro, como isso acho que é comum em qualquer cidade grande, metrópole, né, qualquer lugar que é dado como metrópole, as coisas realmente chegam primeiro, porque existe um esforço maior em termos de tecnologia, as marcas em geral. Isso não é por acaso que São Paulo é a primeira a receber tudo que chega no Brasil. Isso tem um motivo e isso é seguido em diversas capitais do Brasil. E aí, Manaus, por conta disso, tem tido uma aceitação um pouco melhor e até um pouco mais rápida. A gente já está conseguindo mudar mais a cabeça do consumidor, a gente já tem uma entrada maior, por exemplo, é uma cidade que tem mais, tem um turismo um pouco mais forte, então você tem locadoras hoje comprando de monte os carros da marca, você tem venda direta no mesmo público, então assim, um segmento que já está alcançando esse patamar que a gente quer, ainda não é o desejado, o esperado, mas já está bem próximo. E Boa Vista tem essa diferença de idealização mesmo, de costume, de cultura, muito cultural. Então assim, aqui a barreira não é nem que ela seja maior, mas é um trabalho que a gente sente que é um pouco mais lento nesse sentido, porque se o norte inteiro é baseado nos seus costumes, né? Quanto menor o lugar, mais fortes os costumes são. Então, se você está num ambiente onde a marca conhecida por boa X, dificilmente aquele cara vai querer comprar Y, porque ele nasceu e cresceu o pai, o avô, exatamente. Então vai passando, assim, uma informação, é uma falta de informação hereditária, sempre, né? E existe um esforço nosso, né, que aí compete justamente a marca, a empresa, a Relemar, a Peugeot, a Citroën, em converter esse cara para que ele entenda que hoje não é mais da maneira como era antigamente. Então, assim, é realmente um trabalho de formiguinha. A gente sente que as pessoas estão já com um olhar um pouco diferente, mas isso ainda não se reflete em número. Não dá para dizer que Boa Vista tem um número ainda equiparado, igual, ou que é um mercado muito parecido com Manaus, porque assim, não é. Você vai de um lugar, eu costumo até falar isso, eu sou de Manaus, vim de Boa Vista, e pro sudestino, pro sulista, cara, o norte e o nordeste é uma coisa só. Sim, não é. Se anda quilômetro a quilômetro, a coisa muda. Então, assim, isso tem que ser levado em consideração e é o projeto da empresa mesmo, de trazer essa segurança, de mostrar que esse mercado mudou. E acredito que Manaus hoje ele pode servir para Boa Vista como um bom reflexo. Sim. Porque, obviamente, o cara que está um pouco mais abastado, ele quer aquilo que tem na capital. E a gente tem muito também pessoas daqui moram em Manaus e pessoas de Manaus morando aqui. O próprio gerente, né? Aqui de Boa Vista, ele é de Manaus, e ele está desde 2000. Tem funcionários aqui também, Desde que eram de 2004. Exatamente. Então existe muito isso. E eu acredito muito que esse trabalho bem feito em Manaus vai refletir muito legal aqui, porque é aquilo de querer acompanhar quem está crescendo. E o tanto que mudou, né? O mercado de Boa Vista faz uns 20 anos que eu não vi em Boa Vista, tanto, né, de empresas, de grandes empresas que estão vindo. Sim, é uma cidade que está em crescimento, que está em constante evolução, é foco de muito mercado, não é à toa que o grupo resolveu investir aqui e não tem só essas duas marcas, né? Sim. Então é realmente o foco, mas eu acho que eu acredito muito nisso e eu sinto isso na pele, que é um projeto a longo prazo e que precisa ter um espelho maior, né? Como se Manaus fosse o irmão mais velho ali, e o mais novo vai querer ir atrás e fazer igual, essa que a gente vê nesse mercado. Show de bola, perfeito, perfeito. E aí, aproveitando, fazendo o gancho, voltando para a Janaína, vocês vão passar, né, mais ou menos uma semana, já chegaram já faz 2 dias, e o teu objetivo aqui é treinar a equipe, né, trazer um pouco dessa experiência, né, de 2 anos, um pouco mais de 2 anos no grupo, para essa equipe nova daqui de Boa Vista. E eu sinto, né, desde Manaus, principalmente por Manaus, pelo evento que nós fizemos, né, e, enfim, a forma como a gente é recebido, a forma como os colaboradores trocam, né, ideias, um ambiente muito leve. E eu quero saber se isso é uma marca de fato do grupo, você que está mais tempo, até mais tempo, né, que o Raul do grupo, se isso é uma marca do grupo, se isso é uma marca do grupo, né, eu sei que tem gerentes que estão vindo de outras
outras cidades, né, também com experiência, alguns com toda a família. Eu quero que você fale um pouco, né, sobre esse treinamento que você veio aplicar, sobre essa questão do ambiente, da equipe, né, dessa maneira diferenciada que eu vejo a Revemar atuando junto ao metrô. Normalmente lá na loja a gente tem realmente como você falou, a gente está com uma equipe, teve uma mudada na equipe, a gente está realmente com uma equipe nova, uma equipe mais leve, a gente está com um gerente novo, como você falou, ele veio de Cuiabá, toda a família, tá, acho que aqui em média 3 a 4 meses, acabou de chegar recentemente a Manaus também. Então lá eu tenho que eu fiz lá, eu tô tentando fazer aqui. E aqui já é uma coisa mais nova, então, com 3 meses, que a gente tem uma equipe menor também aqui. Então aqui chega a ser um pouco mais fácil também, a parte do treinamento, as coisas, porque é menor, uma parte menor. Então o que eu tô tentando trazer de lá pra fazer aqui uma continuidade, ser como é, digamos assim, a irmã, né? Que acaba sendo a irmã mais nova, lá foi a primeira que abriu, desde que abriu, a gente abriu em junho de 2021, então eu estou lá desde esse tempo. Lá já teve trocas de gerente, estamos com o terceiro gerente lá. Esse gerente agora ele é de outro estado, tem todos os novos consultores e passei por todas as etapas. Eu estou lá desde, a gente fala, quando tudo era mato. Então temos a Revemar, eu já participei da Cherry, então a gente tem realmente essa coisa da equipe ser uma coisa mais leve. Realmente é um ambiente de trabalho, acaba sendo mais leve. Apesar que você fica mais tempo no aqui do que, então tem que ser um ambiente mais leve, porque são as coisas que você mais convive. Você passa 8 horas do seu dia aqui, então tem que ter um ambiente de trabalho mais leve. Então a gente procura também, às vezes um pouquinho mais assim, pra puxãozinho de orelha, acaba sendo, eu chamo de meus consultores, eu chamo de meus filhos, eu acabo dando puxãozinho de orelha aqui, que tem todo o processo, essa parte do processinho que é mais chatinho assim, mas vendi o carro, tá tudo bem, não tem a parte do processo, essa parte eles já não gostam muito, entendeu? Essa parte gosto da parte fácil. Gosto de vender, gosto de ver parte do vender, da lata, a gente fala, não, minha parte é lata. Fazer o que tu faz não é pra mim, que é muito processo, eu não sou disso. Então tem tudo isso, aquele puxãozinho de orelha. Aí eu vou fazer um gancho, quando você falou da Cherry, né? A gente está falando de Peugeot, Citroën, e justamente essa vem para fechar. A minha última pergunta a você, Raul. A gente está falando de multimarcas, várias bandeiras, né? O grupo Revemar também tem Volks, né? Vende motos Honda. Eu sei que estão não só no norte, nordeste, eu acho que centro-oeste deve ter alguma operação rodando também. E eu fico pensando, né? Eu digo que a concorrência ela é sempre muito bem-vinda, né? Imaginar o meu cenário sem concorrência não seria desafiador, a gente não queria se reinventar. E eu quero saber como é trabalhar num grupo expansionista como esse, que tem multibandeiras, multimarcas, né, dentro, né, aqui mesmo a gente está falando de 3 bandeiras, uma loja ao lado da outra, e eu quero saber como é esse desafio, como você encara esse desafio, como é que você trabalha esse desafio no dia a dia, o quanto ele é bom e importante aí para a realização dos seus trabalhos. Cara, sendo bem honesto, no dia a dia não dá muito tempo de pensar na concorrência, vou ser bem sincero. Mas existe sim um desafio grande, porque eu estou dentro de uma marca que eu particularmente gosto muito, que eu já sou consultor da marca, já fui, na verdade, consultor da marca. É uma marca que eu já tenho uma afinidade muito forte, né, tanto a Peugeot quanto a Citroën. Então eu, por gostar da marca, eu tenho um entendimento alheio à marca, assim, de fora, né, não alguém só que está dentro. E eu estou dentro de uma marca que não tem o volume que as outras concorrentes têm, e isso traz um desafio, ao meu ver, assim, gostoso de lidar, porque eu lido com a Renault, que tem um volume de venda muito maior, a Volkswagen tem um volume de venda infinitamente maior também, não sabe por quê, estudou brasileiro, sim, mas eles têm um volume de venda maior, e assim, é legal porque não é necessariamente uma corrida contra as marcas, mas meio que para atingir o patamar. Então hoje a gente meio que é como se a gente tivesse acabado de largar. Um dos meses que nós batemos meta na loja, a marketing da loja me ligou, o que você fez aí, o que vocês fizeram aí, como é que funcionou aí. Eu falei, cara, estamos trabalhando.
Estão trabalhando. Então, assim, isso é legal, mas a gente também trabalha muito uma união, como vocês estavam falando anteriormente, tanto que já fizemos feirão junto, vai vir um agora no final do mês de novo, porque é uma coisa em prol do grupo, em prol das marcas. A gente entende que são marcas que estão basicamente no gosto do cenário brasileiro, então acho que tem também o medo do grupo de escolher legal que ele vai apostar para, né, não ficar muito fora, mas é legal porque para mim é uma corrida diferente, assim, eu tô correndo não necessariamente para ultrapassar os caras, mas para alcançar o patamar, para olhar e falar assim, caramba, agora não tem mais o que brincar, tipo, esse treino chegar e chegar para ficar, e essa é a minha. E eu digo assim, sempre assim, né? Um grupo com 40 anos de mercado, né? Ele sabe o que está fazendo, ele sabe o que está investindo, o tipo de pesquisa que faz, né? Não entra à toa no mercado, em nenhum mercado, né? Ele sabe onde ele está fazendo. Exatamente. A gente percebe isso, assim, né? Quando eles apostam nessas marcas, inclusive internamente a gente ganha um conhecimento maior. Eu hoje trabalhando na marca, eu tenho informações que eu não tinha como ter fora da marca, e são coisas que vêm de fora, que a gente não acredita quando alguém passa um número lá e fala, caramba, é sério? Tá desse jeito, tipo, vai lançar isso, vai fazer isso, vai fazer isso, dá um ânimo e a gente entende lá na frente porque que o grupo, o cara tá explicado, né? O cara escolheu, não é porque ele, né, gosta, só ele entende que tem um projeto sendo feito ali a nível mundial, inclusive a fusão das marcas, né? Hoje é tudo grupo Stellantis, tanto a FCA, que é a Fiat, quanto a PSA, que é a Peugeot também, são da Maserati, é tudo guarda-chuva só. Então, isso hoje, inclusive, traz essa segurança a mais para o nosso consumidor e, obviamente, o governo, sabendo disso, aposta, sabendo que tem alguma coisa ali para agregar. Quero agradecer, preciso finalizar, eu quero agradecer, estamos tendo dias maravilhosos aqui, tá? Desejo vendas, muitas vendas, Manaus, né, aqui em Boa Vista, tá? E para você que ficou até aqui, eu quero agradecer, espero que tenham gostado e até o próximo episódio.